Bom dia! Hoje, domingo, dia 22 de maio de 2022. Dia de cearmos, de termos comunhão. Dia de desfrutarmos do pão vivo que desceu do céu. De desfrutarmos de uns aos outros, porque a mutualidade, a expressão na vida do desfrutarmos aos outros. Nosso sentimento hoje é desfrutar acerca do evangelismo, falarmos acerca de evangelizar, pregar o evangelho. É um mandamento em que o Senhor deixou, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nosso sentimento hoje é falar do livro de Mateus, mas vamos estar orando. Vamos estar orando para que o Senhor possa nos dar a direção. Graça te damos, Senhor, porque deitamos e porque levantamos. Graça te damos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que é o motivo maior de não sermos consumidos, Deus. Obrigado pela tua palavra. Ó, Senhor, que essa palavra possa cair em boa terra, Senhor, e que possa produzir a razão de 30, de 60 e de 100. E que haja vidas sendo edificadas para o teu reino, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Vamos abrir em Mateus, livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino em toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. É um sentimento bastante expressivo quando o Senhor fala testemunho. Essa expressão testemunho vem de darmos testemunho. Nós, como cristãos, temos que dar testemunho das verdades, testemunho desse evangelho do reino, testemunho de que muito em breve o Senhor Jesus virá, testemunho que muito em breve o Senhor restaurará todo o universo que foi destruído, estragado, né? O universo que está sendo aniquilado, né? Pelo seu maior adversário, pelos principados, pelas potestades. E cabe a esse testemunho os filhos de Deus. Os filhos de Deus têm que dar testemunho desse Cristo ressurreto, desse Cristo que habita corporativamente em cada um de seus filhos, desse Cristo que nos escolheu, que aprova Ele nos escolher, para pregar esse evangelho, para anunciar esse evangelho do reino, como testemunho de vida, de realidade. Vamos abrir também no livro de Atos dos Apóstolos. É importante também nós desfrutarmos desse versículo, Atos dos Apóstolos, a partir do versículo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz: Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Guarda bem essa expressão, e sereis minha testemunha. Nós somos essa testemunha. Nós somos essa testemunha de vida, de realidade. Nós somos essa testemunha, você aí, você que é conhecedor do Evangelho, você que desfruta do Evangelho. Nós temos que dar testemunho desse Evangelho do Reino, das verdades aplicadas que o Senhor Jesus nos aplicou. Conhecereis a verdade vos libertará. Que verdades são essas? As verdades que o Senhor Jesus nos introduziu, que é o Evangelho do Reino. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho. Então você aí tem que dar testemunho, eu aqui temos que dar testemunho dessas verdades, abrindo as verdades para a humanidade, abrindo as verdades até mesmo para os filhos de Deus que estão vivendo na escuridão do engano, na escuridão do erro. E nós,
como os filhos de Deus, precisando levar como testemunho essas verdades. Anunciar que muito em breve o Senhor Jesus vai vir, vai estabelecer o seu reino aqui na terra, o milênio, 1000 anos na terra, e o Senhor vai resgatar, restaurará todo o universo, com pulso forte. Por isso que tem uma expressão lá no Antigo Testamento, uma escritura que diz: corramos e subamos a Israel, para que ele nos aconselhe a que Deus devemos seguir. Esse é o sentimento das nações que vão estar aqui no período do milênio. Elas vão ter que se dobrar a Israel. Israel será a luz das nações. E a igreja estará com um papel importantíssimo. Os filhos maduros do Senhor, os filhos crescidos do Senhor, estará nos ares levando todo o trabalho do Senhor para restaurar esse universo. Mas a gente já precisa treinar aqui, pregar essas verdades, anunciar essas verdades já aqui, hoje, agora. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho. Então nós temos que dar esse testemunho. Ao pregarmos esse evangelho, temos que dar testemunho dessas verdades. Que o Senhor muito em breve vai vir e vai restaurar todo o universo. Que vai trazer ordem para o universo. Que vai trazer ordem às nações. Porque as nações estão sem esperança. As nações estão vivendo sem essa esperança. Porque estão vivendo na escuridão. As nações estão vivendo na escuridão. E quem tem que ser a luz? A igreja. Os filhos de Deus, a igreja sem mácula, sem mancha, sem ruga, como testemunho, dando testemunho desse evangelho, dessas verdades. Não de um evangelho periférico, não do outro evangelho, como está escrito no livro de Gálatas. Vamos lá desfrutar no livro de Gálatas? Vamos lá no livro de Gálatas para nós termos uma noção. Livro de Gálatas. Muito interessante nós desfrutarmos e termos essa consciência do que está acontecendo no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Importante desfrutarmos o Gálatas, capítulo 1. Versículo 6. Gálatas 1, versículo 6. Isso o apóstolo Paulo exortando os Gálatas. Admiro-me que tão depressa abandonei aqueles que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Não que haja um outro, mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. Hoje, a mesma coisa acontece. Hoje, alguns se infiltram dentro da igreja para anunciar um outro evangelho, por engano, por avareza, por querer despertar algo a si mesmo, amante de si mesmo, por inveja, por porfia. Mas o Senhor tem aqui os seus escolhidos, os que conhecem as suas verdades, para anunciar o verdadeiro evangelho, que é o evangelho do reino. Por isso que o evangelho do reino é o evangelho que tem que ser pregado em todos os lugares que vamos. Se você quiser falar de Jesus, que Jesus salva, sim, Jesus salva, mas ele não só salva, como ele virá e trará justiça para a terra. Ele virá trazer justiça para a humanidade. Isso é uma esperança que os próprios filhos de Deus, na sua maioria, não entendem. Há muitos deles falando em morar no céu, viver em ruas de ouro. E o nosso sentimento é levar os filhos de Deus a uma realidade, a uma verdade. Como? Testemunho. Por isso que está escrito, e esse evangelho do reino será pregado em todo mundo como testemunho. Então, você aí tem que dar testemunho dessas verdades. Testemunho da vida com a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará.
É esse o sentimento forte desses dias que o Senhor está querendo preparar um povo. Gosta de evangelizar? Gosta de falar do Senhor? Fale do Evangelho do Reino. Fale que muito em breve Jesus vai trazer a grandes nações um equilíbrio, porque nós estamos em desequilíbrio. O mundo jaz no maligno, o mundo jaz nessa esfera que não é favorável para as coisas do Senhor acontecer. O Senhor vai vir resgatar um povo aqui, os vencedores, limpará toda essa esfera do universo e aí contará com os crentes vencedores, para assumir os ares e colocar em ordem todo o universo. Ele conta contigo, ele conta comigo, ele conta com aqueles que já anunciam desde já o Evangelho de Deus, porque está escrito que saudosos são os pés do que anunciam as boas novas do Evangelho do Reino. As boas novas do Evangelho do Reino, de um Evangelho que trará realidade para as nações. O sentimento é nós nos afastar do outro Evangelho. O sentimento é de nos livrarmos do outro Evangelho. Livrar-nos de Tiatira, de Sardes e tentar o mais possível desfrutar de uma realidade que está em Filadélfia. O Senhor conta com cada um de nós. O Senhor conta com esse sentimento em mim, em você, para anunciarmos o Evangelho. Por isso que ele diz que falou para os seus discípulos, Falou para os seus discípulos que eles ficassem em Jerusalém até que do alto recebessem o revestimento, O revestimento do poder da palavra, do Espírito, para ser testemunhas do Senhor. Nós somos essas testemunhas. Nós somos essa testemunha que temos que anunciar o Evangelho do Reino. Você nas universidades, você cristão nas universidades, você aí no seu trabalho, nas ruas, com os vizinhos, temos que ser essa luz que pregamos o Evangelho do Reino. As pessoas perguntam, de que igreja vocês são? De que igreja vocês são? Nós somos da igreja do Senhor Jesus Cristo. E onde é que fica essa igreja? Essa igreja está aqui. Parte dela já está aqui junto de você. E a gente precisa levar as pessoas, porque no longo da cultura, no longo da história, foi corrompido todos esses princípios. E Deus, ao longo, vem restaurando homens, mulheres de Deus, que restauram essas verdades que ficaram por muito tempo ocultas. Agora o Senhor está restaurando através de homens de Deus que deixaram esse legado e nós temos que levar com essa boa consciência essas verdades. Por isso que essas verdades têm que ser pregadas hoje, anunciadas nas praças, nas casas, no trabalho, nas ruas, de dois em dois, nos palanques, enfim, aonde quer que nós possamos ir, temos que anunciar o Evangelho do Reino. Dizer que muito em breve o Senhor vai vir e vai restaurar essas nações, que vai trazer justiça para a terra. Esse é um sentimento nobre, um sentimento dos verdadeiros filhos de Deus, pregar esse Evangelho do Reino. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho. Temos que dar testemunho dessas verdades. Anunciar essas verdades para que o mundo veja esse testemunho e se convença dessa realidade. E o Senhor vai salvar aqueles que hão de ser salvos. Esse é um sentimento nobre. O sentimento daqueles que querem avançar juntamente com as coisas do Senhor. Esse é um sentimento forte, um sentimento verdadeiro, um sentimento que brota dia a dia nas nossas vidas, que está em nosso sentimento de vida, para restaurar, para mudar a história desse Evangelho. Porque o Evangelho está sendo corrompido.
estão se pregando um outro evangelho, estão se anunciando um outro evangelho, estão se pregando um evangelho diferente, um evangelho de bênção, de prosperidade, de vida próspera. E não é esse o evangelho que o Senhor Jesus nos deixou. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Esse é o sentimento nobre dos verdadeiros discípulos que têm que seguir o Senhor Jesus Cristo e anunciar suas verdades. Não devemos criar arranjo. Quem cria o arranjo é o Senhor. O Senhor é que nos alcança. O Senhor é que nos leva à realidade. Né? Crescei na graça e no conhecimento. Ambos temos que crescer, tanto na graça de Cristo, recebermos primeiro o Evangelho da Graça, fortalecendo em Cristo, e logo em seguida recebermos os conhecimentos das verdades. Porque esses conhecimentos nos levam para a vida. Esse conhecimento nos leva a desfrutar de algo que está reservado como mistério. O Evangelho do Reino é um mistério. Deus tem um mistério, que é Cristo. Cristo tem um mistério, que é a sua noiva, a sua igreja. Desta mulher corrompida tirará a sua noiva, uma sem mácula, sem mancha e sem ruga. E essa noiva tem um mistério, que é o reino por vir. E essas verdades precisam ser anunciadas nas praças, para os nossos irmãos, para que os nossos irmãos conheçam a verdade. Esse é o nosso sentimento que o Senhor tem colocado nesses dias, irmãos. O sentimento de pregarmos o Evangelho do Reino. Por isso que veio em nós esse sentimento nessa manhã, de falarmos um pouco acerca dessas verdades, para que essas verdades possam ser pregadas, para que essas verdades possam ser anunciadas. No dia a dia, nas escolas, você jovem, que está aí no primeiro óleo, na primeira unção, na primeira alegria, vá para as escolas falando essas verdades, dizendo que Jesus Cristo muito em breve virá, dizendo que Jesus Cristo muito em breve virá e trará justiça para a terra. Muito em breve o Senhor Jesus Cristo virá e trará realidade para todos nós. Amém, querido? Então, esse é o meu sentimento nesta manhã, agradecendo a Deus, e conto com as orações dos irmãos, né? Conto com as orações de todos vocês para darmos prosseguimento a esse sentimento nosso de continuarmos aqui com a nossa live, pregando esse áudio de 15 em 15, trazendo algumas realidades em Cristo, aquilo que o Senhor vai colocar em nosso coração. Amém, querido? Vamos partir um pão com a boa consciência, amando uns aos outros, porque esse é o maior mandamento que o Senhor nos deixou. Amai uns aos outros assim como eu vos amei. Amém? O Senhor tenha nos dado um dia de paz, de alegria em nosso coração, em todos nós. Jesus é o Senhor, Ele é vida para nós.